E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavra. Perguntar não ofende. Seja bem-vindo, querido ouvinte, a este seu espaço onde já sabe, perguntar não ofende, no final de uma semana marcada a nível internacional pelo vírus do momento, o antavírus, outro de infecção respiratória, que a OMS, tal como fez nas fases iniciais da pandemia do Covid, já veio dizer que não é motivo para alarme. Entretanto, o antavírus já infectou dezenas de pessoas, já matou 3 pessoas através de um raro contágio entre pessoas infectadas, sendo que o vírus é raro e é conhecido por ser passado de roedores para humanos e não de humanos para humanos. Entre nós, o vírus que nos continua a adoecer a todos e também anda bem identificado e continua a passos largos na sua caminhada para a autocracia, o vírus do autoritarismo busca todos os dias cimentar um pouco mais a canga que pôs em torno do espaço cívico angolano. Hoje mesmo, os representantes do povo do MPLA aprovaram parcialmente, graças à sua maioria parlamentar, que seria provavelmente capaz de aprovar a condenação à forca em praça pública ou apedrejamento, se o presidente do partido assim o indicasse, ao rebanho mais obediente. Aprovou mais uma lei cuja preocupação não é o bem-estar ou o garante de básicos para a qualidade de vida do coletivo. A lei das notícias falsas, como muitas aprovadas ultimamente, ou pré-aprovadas ultimamente, ou propostas, como a da ZONG, como a do vandalismo, que o Tribunal Constitucional verificou ser maioritariamente inconstitucional. Esta, como outras leis, visa a colocação de restrições a desafios e críticas maioritariamente dirigidas a quem está no poder e que, por aí estar, devia mesmo aceitar de bom grado os avisos à navegação, as críticas e as manifestações públicas de agrado ou de desagrado como parte intrínseca do exercício do serviço público. O uníssono partidário repetido, que é profundamente perturbador, e é perturbador porque sinaliza a falta de capacidade de raciocínio independente e de coragem para o assumir, porque traduz a falta de representatividade que os representantes do povo condenam os seus constituintes a viverem, uma massa que é multiétnica, que é multicultural, que é dona de opiniões, perspectivas e contextos históricos por vezes muito distintos e que pode bem vibrar e crescer nessa riqueza multidimensional e multicontextual e que é apagada devido à disciplina partidária. A mesma disciplina que leva os deputados a votarem na direção que indica o partido e frequentemente até com pouco conhecimento das matérias sobre as quais votam, como já ouvimos vários parlamentares indicarem. E agora pergunto eu, se fosse proposta do governo qualquer coisa impensável, como os representantes do povo irem, por exemplo, uma vez por mês, autoflagelarem-se na marginal para demonstrarem o seu compromisso com o partido através do qual foram eleitos, será que votariam contra uma dita lei como esta? Provavelmente na especialidade iriam colocar algumas vírgulas que a desvirtuasse um bocadinho a seu favor, uns ses que os isentasse, mas votar contra uma lei proposta pelo seu partido provavelmente não ia acontecer graças à dita disciplina partidária, a mesma que faz com que até os mais pensantes sejam obrigados a vir a público defender impensáveis e contradições de toda a sorte. Aprovar uma lei que prevê fecho de empresas e 10 anos de prisão por notícias falsas num país que já usa a criminalização da difamação para prender jornalistas há décadas, que usa a criminalização para intimidar a classe e fazer com que não consiga fazer o seu trabalho num país com tantas prioridades de vida ou morte, com falta de saneamento básico, com cólera, com preocupações sérias. A preocupação do governo é punir com uma década quem for acusado deste novo crime das notícias falsas. E digo acusado porque sabemos muito bem que a nossa justiça comete muitos atropelos, mas em matérias que envolvem queixosos com poder, que esta lei visa, no fundo, proteger.
Os proponentes gostam de lembrar que há vários países com leis contra as notícias falsas, e é verdade, países desenvolvidos, até como a Alemanha, exemplos que têm sistemas de justiça capacitados para proteger os direitos básicos, os direitos constitucionais da liberdade de expressão. Não um sistema de justiça fragilizado, como está o nosso, maioritariamente sem idoneidade, sem independência política, sem compreensão da dimensão das liberdades que a Constituição quis proteger. Foram 38 as instituições de mídia e de defesa dos direitos humanos que, a nível interno, como o Sindicato de Jornalistas, o MIS Angola e outros, a nível regional e a nível internacional, como a União de Advogados Pan-Africanos, o Fórum de Editores Africanos, o Comitê de Proteção de Jornalistas, a que pertenço, e outros que escreveram para o governo a alertar sobre não só a desproporcionalidade das penas propostas nesta lei, mas sobretudo sobre o potencial de censura que esta lei encerra. O tal vírus que nos adoece já fez aprovar leis que permitem ao Estado restringir serviços públicos como a internet, sinais de rádio e outros. Já aprovou leis que permitem criminalizar o direito à manifestação, que criminalizam a organização cívica e querem convencer-nos de que lutar por direitos é crime. Mas o tal vírus continua a sua marcha indefetível de restrição do espaço público. Não está satisfeito. Esta semana, o presidente do movimento de estudantes angolanos foi preso por 2 dias a propósito de uma manifestação de estudantes que reclamavam uma coisa tão simples como a marcação de defesas de fim de curso que já tinham pago há 3 anos. A manifestação, que era pacífica, levou a que Simão Formiga fosse preso, não na manifestação, mas porque foi na esquadra perguntar por colegas estudantes que tinham sido detidos. E então alguém que manda no tal seu bocadinho do sistema de justiça desgraçado que temos, decidiu que era para prender o estudante, o líder dos estudantes, em atropelo a todas as regras processuais que ditam que a privação de liberdade de um cidadão tem que estar bem justificada e bem documentada. E é esta a justiça que os representantes do povo dizem ser capaz de focar-se em casos de falsidade objetiva, manipulação grave e dolo, distinguindo-os da opinião ou crítica política legítima. Por favor. Temos forças policiais que privam as pessoas de liberdade porque foram inquirir sobre outras pessoas ou por fazerem o seu trabalho, como de reportar, por exemplo, como aconteceu no mês passado ao jornalista do Folha 8, que ficou preso 4 dias por estar a fazer uma reportagem, e aqui estamos a fingir que o sistema é confiável para distinguir o grave e o dolo da opinião crítica legítima. O vírus do autoritarismo que infectou e adoeceu severamente as nossas instituições ao ponto de a reclamação de direitos legítimos se tornar crime é um vírus muito grave e que ainda não tem antídoto. É preciso muita esperança, querido ouvinte, e é com ela que marcamos aqui encontro. Até à próxima, na sua Rádio Essencial. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, Todas as sextas-feiras, depois das 17h30.